Glórias, glórias, glória ao teu Praise nome, God. Senhor. Praise to your name, Lord. Pode sentar. You may sit down. Deus é bom. God is good. Dá glória. Praise God. Aleluia. Hallelujah. Eu quero ministrar com vocês. I'd like to minister with you. Nesse mês, In this month, o nosso informativo mostra isso. our informative shows this. Nós estamos numa celebração da We're Páscoa. in a celebration of the glória a Passover. Deus. Praise God. A palavra Páscoa The word Passover tem dois significados literais na tradução da palavra. has two literal meanings on a translation of the word. Ou passagem Or a passage, ou pulo. or a jump. Páscoa significa Passover means passagem passing, ou pulo. or a jump. E eu tenho certeza e eu profetizo, And I'm sure and I prophesy, esse é um mês de passagem na tua vida. this is a month of passage in your Deus vai life. te levar a um lugar melhor. God is going to take you to a better place. Toda área que você está escravo, Every area that you're a slave prisioneiro, in, prisoner, Ele te leva para um lugar de liberdade. takes you to a place of liberty. Diz amém, igreja. Say amen, church. Eu creio nisso. I believe in this. E aí, por isso eu quero pedir um favor. That is why I'd like to ask you a favor. Quantos aqui em algum momento do dia comem alguma coisa? How many of you in some moment of the day you eat something? Uma bolachinha. A little cracker, fruta. a Alguém come? fruit, someone eats? E quantos aqui quando comem alguma coisa agradecem a Deus pela comida? And how many of you when you eat something you thank God for the food? Se você não fazia isso, a partir de hoje faça. If you want to do that from now on, you do it, A sua okay? comida vai ficar mais gostosa. Your food is going to be even better. Mas eu quero te pedir para concordar com um projeto But I'd like to ask you to agree with a project que já está acontecendo no Brasil. that already is happening in Brazil. Muitos apóstolos Many apostles, e pastores pastors, estão envolvidos they're involved em um tempo de oração. in a time of prayer. E é um tempo simples de oração. And it is a simple time of prayer. Toda vez que você for agradecer a comida, Every time that you're going to thank for your food, ao mesmo tempo, at the same time, você pedir pelo Brasil. you ask for Brazil. Como assim? How? Infelizmente, Unfortunately, há uma guerra na nossa nação. there's a warfare in our nation. Há uma inversão de conceitos There's an inversion of concepts e valores and values que tem feito com que a inflação volte, that have made the inflation to come back, que a economia fique estabilizada ao invés de that crescer. the economy is stabilized instead of growing. Infelizmente, nem 20% da nossa sociedade lê jornal Unfortunately, not even 20% of our society reads the e, infelizmente, magazines. muitas reportagens são pagas. And unfortunately, many of those Não news sei that se are deu para there, they're entender o que eu estou paid. dizendo. I don't know if you understand what I'm saying. Mas existe uma ação que nós somos contra. But there's an action that we are against. Quando eu digo nós, não estou falando só do presidente desse When ministério, I say we, I'm not only talking about the president of this mas de um ministry, conselho apostólico que há nessa nação, but of an apostolic council that there is in this nation, onde recursos públicos where public resources têm sido enviados a Cuba, have been sent to Cuba, to Venezuela Venezuela, e outros and países other countries que têm uma mentalidade that have a mentality comunista. that is communist. Dizem que é socialista, They say that they're socialist. mas eu não sei se você conhece esses países, eu conheço. I don't know if you know those countries. I know those countries. São terríveis. They're terrible. Injustiça, There's injustice, perseguição. persecution, E hoje and today existe uma invasão there is an invasion de valores of values. comunistas na nossa esfera política. There are communists. They're coming in Esfera our de governo. politic spheres of government. Ô, seu irmão, não estou aqui defendendo o movimento direita e esquerda, I'm nada not here disso. defending a movement of a A right minha or left. função não é fazer política, This is not my job. mas nós estamos profetizando But we are prophesying que jamais that never teremos um Hugo Chávez no will Brasil. have an Hugo Chavez in Brazil. Jamais. Never. Se ela entrou nos vizinhos, esse movimento entrou nos vizinhos, aqui não vai entrar. This movement came in the neighbors here. It's not coming in. Porque hoje, amado, Because today, dear one, há uma preparação. there is a preparation. Quando o governo When the government começa a dar muitas coisas start to gratuitamente give a lot of free things, às pessoas com menos acesso, people with less o access, governo quer dominar essas the government pessoas. wants to dominate those people. A ideia não é ajudar, The idea is not helping. a ideia é dominar. The idea is domain. E quando esse domínio vem, When that dominance comes, nós limitamos o crescimento. we limit the growth. Hoje, quem trabalha Today, who works, é punido com imposto. you're punished with the tithes, Você está me ouvindo, irmão? with taxes. Hoje, listen. se você If today you, alcançou um alto nível de educação, high level of education,
Em muitos setores da in sociedade, many sectors of você é society, punido. you're punished. Já está acontecendo na nossa nação, It's de already novo, happening in our nation again. que pessoas que estão há 15, 20 anos numa The empresa, people that are 15, 20 years porque tem in um this salário business, maior, because they have a higher elas são mandadas wages, embora they're sent away, e se contratam uma pessoa que acabou de se and formar they have another person that com is now 15, 20% do que o outro ganhava. just came out of the college with 15 or 20% of what E the isso other só was paid. acontece em países That only happens in countries que têm uma mentalidade that have a mentality que diz não ao crescimento. that they say no to growth. Então o que eu estou pedindo So aqui? what am I asking you? Se chegou em casa foi comer uma banana. You went to your house and you're going to eat a Deus, obrigado banana. por essa banana. God, thank you for this banana. E como o Senhor tirou Israel do Egito, And as the Lord took Israel from Egypt, tira o Brasil da escravidão, take Brazil from slavery, tira o Brasil da corrupção. take Brazil from corruption. Eu creio que se a igreja no Brasil começar a declarar isso, I believe that if the church Deus of Brazil is ouvirá o declaring nosso this, clamor. God will listen to our Porque lá no shout. Egito, Because irmão, they're in Egypt, o povo brother. trabalhava, People were working e and não working, tinha nada. and they had nothing. Quantos de vocês How many of you guys acordam 4 horas da manhã, wake up 4 a.m. trabalham in o the dia morning, inteiro, you work the whole estuda à day, noite, you study at night. e às vezes não tem dinheiro para passar férias, Sometimes you don't have the não money tem dinheiro to para pagar go to escola your para um filho? business. You can't pay a Está me school ouvindo, for a irmão? son. Are you Isso é listening to me? escravidão. That is slavery. Mas existe um Deus que But muda there's a uma God terra. that changes an earth. E aí para você entender, And so that you can understand. nesses próximos 30 In dias, these next 30 days, eu vou estar orando com a presidente I'm Dilma. going to be praying with President Dilma. Eu não tenho nada contra I don't ela. have anything against Eu her. jamais vou levantar minha voz contra o I will governo. never raise my Eu vou voice abençoar against o the government. I'm governo. going to bless the government. Mas existe uma invasão. But there is an invasion, comunista. communist invasion. Existe, irmão. There is. Isso é satânico. That is satanic. Ofende a santidade de Deus. That offends the holiness of God. Você está me ouvindo? Are you listening to me? É como ontem eu ouvi no meu carro. It's like yesterday I listened in my car. Ah, não morreram tantos judeus no Holocausto. Oh, those many Jews didn't die in the Holocaust. Como assim? What? What do you mean? Eu não sei se vocês I lembram. don't know if you remember. Outro dia o Brasil fez uma aliança com o Irã. Another day Brazil made a alliance with Iran. Faz um tempinho. It's a time ago. E esse líder do Irã And that leader from Iran disse que nunca houve Holocausto. said there never was the Holocaust. Que? What? Como não? How not? How not? E por que eu estou dizendo And isso? why am I saying this? Porque se você quer implantar uma mentira como Because verdade, if you want to implant a truth as Fala dela lie as a bastante. truth, they'll talk about it a daqui a lot. pouco está todo mundo acreditando. Later, everyone believes in it. As coisas no Brasil não estão bem, Things in irmãos. Brazil are not good. Deus levantou o Brasil, God raised Brazil, mas as coisas não estão bem. but things aren't good. Se você é empresário, você sabe o que eu estou te If you're a dizendo. businessman, you know what I'm telling you. Mas nós vamos orar. Where we're going to pray. E a verdade de Deus para essa nação The vai truth of acontecer. God for this nation is going to happen. Eu conto com a tua oração. I count on your prayer. Não amaldiçoe nenhum governante, Don't amado. curse no government. Jamais amaldiçoe. Never curse. Abençoe. Bless them. E diga que Deus vai nos tirar desse Egito. Say that God is going to take us out of this Egypt. Amém. Amen. Nessa Páscoa, In this Passover, o meu pedido é por essa nação. my ask is for this nation. Que Deus arranque essa nação do That Egito. God will take this nation out of Egypt. Você diz amém? Do you say amen? Se você puder, levante a tua mão. If you can, raise up your hand. Pai, eu abençoo o Brasil. Father, I bless Brazil. Eu abençoo os nossos governantes. I bless our governance. E que venha o teu reino. And that your kingdom may come. E que seja impedido, Senhor, And that it may be todo o plano prohibited, Lord, every do plan inferno from hell de fazer do Brasil of making of Brazil o que aconteceram em outras nações. what happened in other nations. Nós não queremos. We do not want. Nós dizemos basta We say enough em nome de in the Jesus. name of Jesus. Você diz amém? You say amen. Aplauda Jesus. Applaud Jesus. Vamos para a palavra. Let's go to the word. Uau! Wow. Eu tenho que falar 3 I coisas. have to say 3 things. Primeiro está em Apocalipse, First is in Revelation capítulo 4. chapter 4. Sem ser essa quinta-feira, Without not being this Thursday, na quinta retrasada ou passada, Da- não, passada retrasada, before the past Thursday, eu vim ministrar no culto Noite Profética, I came to minister on the prophetic night service, ministrar sobre o tema honra, minister about the honor theme, e o Senhor me deu uma palavra. and the Lord gave me a word. E eu tenho certeza que eu preciso falar rapidamente dessa palavra aqui, And I'm sure that I need to speak quickly about this word here, depois falar rapidamente de uma outra palavra and then quickly about another word para entrar na palavra de hoje. to come into the word of today. Abre tua Bíblia em Apocalipse capítulo 4. Open your Bibles in Revelation chapter 4. Vamos ler só em português. We're going to read only in Portuguese. Versículo 1.
Depois dessas coisas olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz que ouvira, voz como de trombeta, falando comigo, disse: sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois dessas devem acontecer. Imediatamente foi arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. E aquele que estava sentado era na aparência semelhante a uma pedra de jaspe e sárdio. E havia ao redor do trono um arco semelhante na aparência a esmeralda. Havia também ao redor do trono 24 tronos. E sobre os tronos via sentados 24 anciãos, vestidos de branco, que tinham nas suas cabeças coroas de ouro. E do trono saíam relâmpagos e vozes e trovões, e diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. Também havia diante do trono como um mar de vidro, semelhante ao cristal, e ao redor do trono, um ao meio de cada lado, 4 seres viventes, cheios de olhos, por diante e por detrás. E o primeiro ser era semelhante a um leão, o segundo ser semelhante a um touro. Tinha o terceiro ser o rosto como de um homem, e o quarto ser era semelhante a uma águia voando. Os 4 seres viventes tinham cada um 6 asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos. E não tem descanso nem de noite, nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Presta atenção nesse verso 9. E sempre que os seres viventes davam glória, honra e ações de graças ao que estava sentado sobre o trono e ao que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciãos prostravam-se diante do que estava sentado sobre o trono e o adoravam, ao que vive pelos séculos dos séculos, e lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo: digno és, Senhor, nosso Deus, digno és, Senhor nosso e Deus nosso, de receber a glória, a honra, o poder, porque tu criastes todas as coisas, e por tua vontade existiram e foram criadas. Diz amém. Esse texto é fantástico. This text is fantastic. Parece difícil, mas não é. It looks like hard, but it's not. Esse texto revela um mundo This espiritual. text reveals a spiritual world. E a primeira afirmação que faço aqui: The first affirmation that I made, não importa a circunstância que você está passando, doesn't matter the circumstance that you're going Jesus está through. no trono, irmão. Jesus is in the throne. De novo, Again, por maior que seja o seu problema, the greatest your problem may be, por maior que seja o teu or inimigo, the greatest your enemy may por be, maior que seja o teu the desafio, greatest your challenge quando may você be. olha o mundo When you espiritual, look to the spiritual world, existe um trono there is só. one throne Um only. trono só. One throne Um only. trono só. One E throne quem only. senta nesse trono And é who sits in that Jesus. throne is Jesus. É o rei. It is the King. Diz amém. Say amen. Presta atenção. Pay attention. Nesse texto, In this text, aparece Jesus no trono. Jesus appears in the throne. Isso vai acontecer That is going to happen até que ele tenha vencido toda a força espiritual. until he has defeated every spiritual E force. depois ele vai devolver o trono ao Pai. Then he's going to give back the Isso throne está to em the Father. isso está em Romanos 4 ou 1 Coríntios 15, desculpa. This is Romans 4 or 1 dos dois Corinthians 15, textos. one of the two texts. Mas Jesus vai reinar But Jesus is going to reign até pôr todos os inimigos debaixo dos seus till he pés. puts all of his enemies under his E feet. quando ele fizer isso, And when he does that, ele entrega o reino ao he Pai. gives the kingdom to the Father. O Pai deu autoridade a The Jesus. Father gave authority Por to isso Jesus. Jesus está num trono. That is why Jesus is in the A throne. Bíblia diz em Filipenses The Bible says in que Philippians Jesus recebeu um nome que é sobre todo that nome. Jesus received the name that is above E ao all nome de names. Jesus, And it is the name of todo joelho Jesus. se dobra Every knee bows e down. toda língua And confessa. every tongue confesses. Diz amém. Say amen. Confessa que Ele é Senhor, amém? Confess that He's Lord. Amen. O que eu quero te trazer aqui, What I want to bring you to here, rapidamente. quickly. Nessa posição do trono, In this position of the throne, a Bíblia diz que tem 24 anciãos. the Bible says that there are 24 elders. Esses 24 anciãos representam These 24 elders represent os 12 apóstolos do Cordeiro, the 12 apostles of the Lamb, tirando Judas e entrando Paulo, taking out Judas as Paul come e in, as 12 tribos de Israel. the 12 tribes of Israel. Tudo bem? Amen. A Bíblia diz que todos têm coroa na sua The cabeça. Bible says that everyone has crowns in their heads. Isso significa, That means, como diz a palavra de as Deus, the Word of God says, que não há autoridade that there is no authority que não foi posta por that was Deus. not placed by God. Toda autoridade é Deus que Every coroa. authority God crowns. Você está comigo? Are you with me? Mundo espiritual, Spiritual world, um trono, a throne, Jesus no trono. Jesus in that throne. O Jesus e o Pai eles são um. Jesus and the Father, Então they're o Pai one. está no trono. So the Father is in the Jesus e o throne. Espírito, Jesus and the Spirit, eles são um. they're one.
Então ele está no trono também. he's also in A the Trindade está no trono, The Trinity is in the reinando. throne. O They're nosso reigning. Deus reina. Our King Você vai reigns. dizer por 3 vezes: o meu Deus You're reina. going to say 3 times. Só que existem outras autoridades. But there are other authorities. E não há autoridade que não foi Deus que pôs. But there is no authority that it was God that E aqui put. vem uma área que implica And você. here an area comes that talks about you. A Bíblia está escrito: The Bible is written. os céus pertencem ao Senhor, The heavens are from the Lord. mas a terra Ele deu aos filhos But dos the earth he homens. gave to the Son of Man. Isso significa That means que o Senhor coroou o homem. that the Lord crowned men. Isso significa que Deus deu autoridade ao That homem. means that God gave authority to men. Mas Adão pecou. But Adam sinned. Adão saiu da vontade de Deus. Adam left the will A of God. autoridade de Adão The authority of Adam foi tomada pelo diabo. was taken by Satan. Deus permitiu, God allowed, porque ele está no trono. because he's in the throne. Porque ele podia dizer: Because he could say, vai roubar coisa he's nenhuma. going to steal anything. Eu mando aqui. I command. Cala tua boca, diabo. Shut up, Satan. Sai fora. Leave. Mas ele permitiu. But he allowed. E por que ele permitiu? Why did he allow? Porque ele não pode negar a si Because mesmo. he could not deny E se ele himself. deu autoridade para o And if homem, he gave authority to men, o homem tinha que exercer a men autoridade. had to exert that E a authority. partir do momento que o homem não exerce a Authority is autoridade, that moment that the man does not o exert diabo authority. tira a autoridade do Satan homem. takes the authority from men. Por isso hoje, That is why today, no ambiente da tua the família, environment of your family, ambiente do teu the trabalho, environment of your work, se você tem a parte acadêmica, if you have the academic parts, nas ruas da the cidade, streets of the city, aonde você vá, wherever you go, existem autoridades estabelecidas. there are authorities A established. palavra diz em Isaías The 25 word of God says in Isaiah que há véu que cobrem as 25, nações. there's a veil that covered the nations. É como se o diabo estendesse It's like Satan would extend uma força a strength para fechar os to céus. close the heavens. Por quê? Why? Porque o homem pecou Because men sinned e deu autoridade ao diabo. and gave authority to Então eu vou te Satan. dar um exemplo. That is why I want to give an Eu example. não sei se você sabe I disso. don't know if you know this. Existem diferenças de ações There are espirituais differences in spiritual actions de um país para outro país, from a country to another country, de uma cidade para outra from a cidade. city to another city. Existem lugares que os céus são mais abertos. There are places that the heavens are open. Existem lugares que os céus são mais There are places fechados. that the heavens are more closed. Isso é muito grande para a gente pensar. That is great so that we can Mas think. aí eu trago para a nossa But then I realidade. bring to our reality. Existem diferenças espirituais There are differences in de uma spiritual, casa a outra casa, from a house to another de uma house, família a outra from a família. family to another family. Tem famílias aqui, There are families here, que é guerra o tempo todo. man, that is warfare at all É pesadelo o times. tempo todo. It is E bad aqui eu dreams all posso te times. dizer de fato e And I verdade. can tell you in fact and in Eu morei truth, numa casa por 13 I lived anos. in a house for 13 years. Foi guerra estabelecer Was warfare o ambiente establishing de Deus nessa the casa. environment of God in that house. Mas nos últimos But in anos, the last years, um ambiente tremendo. the environment was tremendous. Céus abertos. Heavens are open. Mudei para um novo I lugar. changed to a new place. A mesma família. Same family. Obedeci a Deus em tudo que Ele Obeyed mandou. God in everything that He commanded. Consagramos a casa. We consecrated the house. Ungimos. We anointed. Determinamos. We determined. Mas não flui lá como fluía But na outra. it doesn't flow as it did in the other one. Eu já disse para minha esposa hoje vindo para a igreja. Already told my wife coming to church. Amor, a gente vai ter que fazer alguma coisa. We have to do something Porque por volta das 5 e pouco da manhã, because about like 5-something a.m. alguma entidade espiritual se levanta. some spiritual entity it raises. Eu sinto ela. I feel it. Ela não pode entrar aqui. It cannot come in here. Na outra casa não entrava. In the other house it wouldn't. Nessa casa está In entrando. this house it is Porque tem alguma autoridade. because there is some authority. Pecados Sins que são cometidos num that are lugar committed in a place atraem attract forças espirituais. spiritual strength. Tá dando para entender? Are you being able to understand? Agora presta atenção. Now pay attention. O que esse texto me ensina? What this text teaches me. Tá Jesus no trono. Okay, Jesus is in this Diz de throne. novo, meu Deus reina. Say again, my God reigns. Irmão, você tem que falar feliz isso, Brother, ele you have to say reina. this happy. Mas existem autoridades. But there are authorities. Mas no texto But in the text, aparece um ser muito diferente. there is a being that appears that is really different. Um ser com muitos A olhos. being with many eyes. Um ser com 4 A being faces. with 4 faces. Cara de homem, Face of man, leão, face of lion, águia face of e eagle, boi. and of E algumas goat. versões novilho. And some goat. Quem é esse ser? Who is this being? Fala para quem está do teu lado, é você, bonitão. Tell the person next to you, it's you, hey, beautiful. Eu! Me? Os olhos The eyes, significam they mean a autoridade the profética prophetic authority derramada sobre o ser. poured over the being. E o que significa autoridade What is profética? authority, prophetic Liberdade authority? para enxergar o que acontece no trono. Liberty to see what happens in the throne. Ah, irmão, dá glória a Deus. Oh, brother, just praise God.
Mas e a cara de homem? But what about the face of man? A cara de homem Face significa of man means que você é alguém cheio de that compaixão, you're someone full of de compassion, amor. full of love. E a cara de What leão? about the face of É que lion? você tem autoridade That you have para tomar authority posse do território, to take para expulsar demônio. territory, to expel Mas e a demons. cara de águia? What about the É face que você é of um eagle? adorador que vai até That as you're in a worship alturas. that go up high. Mas e a cara de boi? What about the face É of que the você goat? trabalha na seara, That you work ara a terra, and you're para que putting that produza a land colheita para o to reino. produce something Essa for é a the igreja kingdom. madura, That is the que tem good 4 church. faces. Has grown up and it has 4 faces. Você está aí? Are you there? Essa igreja This church tem uma atitude no lugar celestial. has an attitude in a heavenly place. Preste atenção. Pay attention. Ela dá a Deus glória, It gives God glory, ela dá a Deus honra gives God honor, e ela dá a Deus ações de graça. give God actions of grace. Diz comigo, Say glória. with me. Glory. O que é glória? What is glory? Rapidamente. Quickly. 3 dimensões do 3 sobrenatural. dimensions of the supernatural. Reino, poder e glória. Kingdom, power, and glory. Pela fé eu acesso o reino. By the faith I access the Eu conheço o kingdom. rei. I know the king. Fé é obedecer. Faith is obeying. Eu conheço Jesus. I know Jesus. Jesus é um ungido. Jesus is the anointed. Quando eu conheço Jesus, When o I know ungido, Jesus the a anointed, sua unção me toca. His anointing E touches quando a me. unção dele me toca, When His anointing eu touches sei me, porque nasci. I know why I'm born. Eu tenho um I chamado. have a calling. Quando eu tenho um When chamado, I have a calling, eu sou ungido. I am A anointed. unção me conecta ao The poder. anointed connects me to the Porque power. Deus não derrama poder para aquilo que não é útil. Because God does not pour out E power quando for eu something tenho um that's not chamado useful. When I have that e calling, poder na minha and vida, the power in my eu life, glorifico a I Deus. glorify Eu Jesus. dou fruto. I give fruits. E toda vez que eu glorifico a Deus Every na time that I terra glorify e God dou in earth fruto, and I give eu fruits, trago a I glória. bring the glory. A igreja plena The full church é uma igreja que glorifica a is a church Deus. that glorifies the É uma Lord. igreja de frutos. It's a Dá church glória, of igreja. fruits. Praise God. Você está aí? Are you there? Glória já resolvemos. Praise, we already resolved. Ações de graça, diz comigo. The actions of grace. Say with me. O que é isso? What is that? O que são ações de graça? What are the actions of grace? É tudo o que eu faço Everything that I do para louvar a Deus. to praise God. É tudo o que eu faço Everything that I do para que Ele receba so that He can exaltação. receive exaltation. Você está aí? Are you there? No culto, In the service, eu levanto as minhas mãos. I raise up my hands. Ações de graça. Actions of praise. Se eu levanto para louvá-lo. If I raise up it to praise Him, Se eu pulo, if I jump, ações de graça. actions of praise. Se eu digo glória, If I say glory, ações de graça. Você está it's aí? an action of grace. A igreja The church que é madura, that has grown que tem cara de homem, has a face of man, leão, of lion, águia eagle, e boi, and a goat. ela é uma igreja It is a church. que flui no movimento de That fé em flows fé e glória em The glória, moon of faith to faith and glory in glory. e em todo o tempo ela dá ações de And at graça. all times it gives the actions of Isso grace. significa, That means ela não é murmuradora, it is not a murmur, ela não é it crítica, is not critic, ela não é uma igreja it is not a church cheia de regras. full of rules. Ela flui It flows para louvor da glória do for Senhor. praising the Lord. Amém? Amen. Aí eu entro na honra. So I come into Diz honor. comigo honra. Talk with me, honor. De novo, honra. Again, honor. O que é honra? What is honor? O que é honra? What is honor? Estimar. Estimating. O que mais? What else? Ter como precioso, Having as valorizar. precious, making valuable. Essa igreja madura That the mature church que tem compaixão, that has compassion, que é guerreiro no lugar, a warrior and put Satan in his place, in his place. que é adoradora That is worshiper, e que trabalha para que o reino se estenda. so that the kingdom will extend Essa itself. igreja, além de dar glória Not only giving e ações de glory, glória, actions graça, of grace, ela manifesta a honra. and manifest honor. Você está aí? Are you there? Preste atenção. Pay attention. Você estima a sua vida? Do you estimate your life? Você agradece a Deus que você está vivo? Do you thank God that you're alive? Vocês viram que testemunho precioso o irmão You nos know what? contou? A beautiful testimony that the brother told us. Graças a Deus pela vida dele. Praise God and thanks God for his life. Eu chorei ali. I cried there. Você valoriza o teu pai natural, tua Do mãe? you give value to your natural dad and mom? A geração que não tem honra, A generation that doesn't have honor, ela só valoriza o pai e a mãe quando está no they velório. only give value to the father and the mom when they're dead. Descobre o valor do papai e da mamãe quando está You doente know ou está their morrendo. value of their daddy and mommy when they're sick or when they're dying. Mas tem uma geração, But there's a generation. que é uma geração que flui em There's a glória, generation that flows in glory, ações de graça actions of grace, e honra. and honor. Você estima o teu emprego? Do you estimate your job? Você estima o teu pastor? Do you estimate your pastor?
Você estima a tua igreja. You estimate your church. Irmão, tem gente que critica todo lugar que está. There are people that criticize every place they Tem, are. tem gente que está tão There are atolado people that they're so stuck na desonra to dishonor que sai de uma concessionária com carro zero that they leave this place with a new car e já reclama. and they already talk bad about it. E a gente entra no ônibus zero e fala, We come valeu, into Deus. a brand new bus and we say, Esse thank you. busão tá novinho, This aleluia. bus is beautiful. Você está aí? Are you there? Mas presta atenção. But pay attention. Quando você decide When you decide ser uma igreja madura, to be a mature church, quando você when decide you decide ser uma igreja que é gente boa, que be ama, a church that is good, that cara loves, de homem, that is the face of man, uma igreja que tem autoridade para dominar a terra, a church that has authority to dominate cara de over the leão, earth, the face of autoridade lion, para expulsar demônio, authority to expel demons, uma igreja que é adoradora, que vai às alturas, cara de a águia, church that is worshiping, that goes to the high, uma igreja com cara de boi que trabalha para o reino ser a church edificado, that works for the kingdom can e be você edified, produz and you produce glória, glory, honra honor, e ações de graça. and actions of grace. A Bíblia diz The Bible says, que quem tiver autoridade, whoever has authority, vai ter que se levantar will have to stand up quando o ser vivente when the que living está ao redor do trono that is around the é a throne visão do mundo is the espiritual. vision of the spiritual Quando world. esse ser vivente, When this living que sou being, eu e that você, it's me and you, produz honra, produces honor, glória glory, e ações de and graça, actions of grace, toda a autoridade no mundo espiritual all the authority in the spiritual que world recebeu coroa that receive the pelo crown meu pecado, by my sin, pelo teu pecado, for your sin, pelo pecado da for nação, the sins of the nation, ela terá will have que tirar a sua coroa to take its crown, e jogar nos pés de Cristo. throw it at the feet of Jesus. Você não entendeu? You didn't understand it. Escuta então, vou trazer Listen, prático. I'm going to bring it to the practice. Você quer ser um crente maduro, You want to be a grown-up alguém que honra a Christian, Deus, someone that honors God. e você começa a ter um estilo de You vida. start to have a style of life. Você implanta na tua You vida plan in your life a revelação dos 3 níveis do sobrenatural, revelation of the three caminhando de levels fé em fé, em glória em glória. of the supernatural. Walk in faith, Ou faith, and seja, glory, o glory. Senhor vai receber glória. So the Lord is receiving Você God. começa a estimar as coisas que você tem, You estimate the things that não you have, idolatrar, estimar. not idolatrizing. You estimate. Diz comigo, So you say with me, pouca honra little honor é rebeldia, is rebellious. muita honra A lot of honor é idolatria. is idolatry. Não quero que você dê pouca honra e nem muita honra. I don't want you to give just a little bit of honor and a lot of honor. É honra. It is honor. Porque senão você está idolatrando. Because then you're idolatrizing. Não queremos idolatria aqui não. We don't want idolatry here. E quando você começa a estimar, When you start to estimate, estimating aquilo que Deus tem te dado, what God has given you, você cria uma cultura de honra. create a culture of E honor. você entra em ações de And graça. you come into actions of praise. E aonde você vive, And wherever you live, de repente tem uma autoridade. suddenly there's an Vou dar um authority. I'm exemplo, going to tá? give an example, okay? Pomba gira. Pomba gira. Você pensa que vai mudar numa casa I think they're going to change to this house. que foi um prostíbulo. That it was a prostitute house. E fizeram tanta coisa lá They dentro, made such que things coroaram. in there, that they crowned. autorizaram um demônio They estar ali. give authority to a demon to be there. Quando você estabelece esse estilo de vida que eu you- acabei de ensinar, Establish a style of life that I just essa taught. pomba gira That pomba gira vai ter que se is levantar, going to have to raise, tirar a coroa take out the e crown, jogar aos pés de and throw it Cristo. at the feet of Christ. Ouça, Listen, esse texto está dizendo this text is saying que se houver uma igreja madura, there's a que grown-up dá honra, church glória that gives honor and e glory ações de graça, and actions of as praise. autoridades terão que The jogar a authorities coroa aos have pés to de throw their Cristo. crowns to the feet of Christ. Talvez você está passando na tua vida Maybe you're passing in your life. problema de comunicação no Problem casamento. of communication in your Você fala marriage. para tua esposa: You tell your wife, "Oh amor, como você está linda." oh, how you're beautiful. E ela escuta: "Pô, And she você é um listens. trambuco, hein, irmão?" Oh, you're nothing, huh? Nem sei que palavra é I essa. don't even know what this Eu word juntei duas. is. Put two together. right? Falei em línguas. I spoke in tongues. Ei, Hey, se você tiver esse estilo de vida, if you have that style of esse life, demônio que interfere na comunicação da sua casa, the demons that interferes in the ter que communication of your lançar a house coroa dele. will have to throw his crown. a Bíblia diz assim, The irmão: Bible says this, brother. quando o valente When the strong man guarda keeps a sua casa, his house, em segurança está and tudo o que security tem. is everything that he Mas has. sobrevindo o maior But valente, coming as a stronger man,
Ele toma He a takes sua autoridade. His authority. A palavra no original ali, The word in the original armadura, there is the é a autoridade, armor é is a mesma authority. da coroa. It's the same one of the crown. O que eu estou te dizendo, What am I telling que you? Deus mandou eu pregar aqui, What God told me to preach Amado, here, dear one, não é só vir aqui no is culto, not only coming to service, não é só vir aqui not receber. only coming to receive. Eu vou impor minhas mãos, I'm gonna place eu my vou te hands. abençoar I'm gonna sempre, bless you always. mas é estabelecer uma cultura But do it's reino onde establishing você vai. a culture of the É kingdom estabelecer wherever uma you cultura are. do reino em todo lugar. Establish a culture Você of vai the kingdom começar a in every desarmar place. principados You're e gonna start potestades. to take Você out vai the tirar a weapons of autoridade de principles and demônios. principalities. You're going to take authorities of demons. Ouça, Listen, Jesus Jesus, mostrou He showed que Ele está no trono, that He's in the throne. mas os nossos pecados But our sins, dão autoridade de demônios, of the authority of demons, coroam demônios. they crown demons. Porque se as nossas atitudes Because boas if our good attitudes coroam Cristo, crown Christ, as nossas atitudes ruins our bad attitudes coroam o diabo. crown Satan. Mas há um segredo espiritual: There's a spiritual secret, honra, honor, glória glory, e ações de graça and actions of praise. tiram a autoridade de demônios. Take out authority of demons. Você guarda essa primeira Do parte? you keep that first part? Alguém recebe? Did someone receive this? O que eu estou pedindo aqui What am I asking here? é muito fácil: It's really easy. dar glória, Giving glory, honra honor, e ações de and graça actions of praise aqui. here. Por quê? Why? Quem veio aqui na inauguração? Who Tem came here alguém? in the inauguration? Quem Someone estava aqui na inauguração? who Levanta was sua here in the mão. inauguration? The opening. Quem estava aqui nos primeiros anos dessa casa? Who was here in the first years of this house? Era tão fácil como hoje? Was it as easy as today? O céu era fechado, mano. Heavens were closed. A gente vinha aqui louvar, Came here to worship. povo consagrado, People were tinha consecrated. buscado, They had seeked. não ia para lugar nenhum. Didn't go anywhere. Luta, irmão. There was warfare. Nós passamos guerra para estabelecer esse ambiente. After warfare to establish this Então é environment. fácil daqui. So it's easy to be Mas here. Deus está dizendo, But God is saying, você pode levar isso lá para tua you can casa. take that to your house. Quantos estavam aqui no louvor dessa How manhã? many of you guys were here in the worship of this morning? Quantos aqui perceberam o derramar da How presença many de of you Deus? noticed the pouring out Quantos of foram the presence tocados of God? por essa How many of presença? you were touched by that presence? Quando nós começamos a cantar exaltado, 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 When you started to sing não teve um exalted, derramar aqui, irmãos? Quantos perceberam Wasn't there a pour os out rios de here? Deus correndo aqui? How many of you Quantos? noticed this? Quantos querem isso na sua How many of casa? you want that in your house? Leva, leva, Take that, leva, take that. implanta glória, Implanta ações de glory, graça the e actions of honra. grace Esse and rio vai honor. correr, The river esse is rio vai gonna run. The correr. river is gonna run. Se lá no teu serviço o ambiente é o If inferno, they're in your job, the environment is hell. Take that. você está aí? Are you there? Glória a Deus. Aplauda Praise Jesus God. por essa palavra. Applaud Jesus for this word. Meu Deus, preguei muito. Oh my God, I preached so much. Vamos lá. Abre Apocalipse Go. ainda. Open Stone Revelation. Agora o capítulo seguinte. Now the next verse, chapter. Eu vou linkar essa pregação I'm going to link this preaching e nós vamos orar. and we're going to pray. Vamos ler só em português de novo. Read only in Portuguese again. Apocalipse 5:1. It's Revelation 5:1. Vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, bem selado com 7 selos. Vi também um anjo forte clamando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de romper os seus selos? Ninguém no céu, ninguém na terra, ninguém debaixo da terra. Isso é doido. Eles procuraram gente, irmão, presta atenção no que esse texto está dizendo. Procuraram alguém digno no céu, não tinha. Na terra, não tinha. E procuraram debaixo da terra, também não tinha. Alô. E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque não fora achado ninguém digno de abrir o livro, nem de olhar para ele. E disse-me um dentre os anciãos: não chores. Eis, quem? 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 Quem é essa pessoa? Tá bom. E disse-me um dentre os anciãos: não chores. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e romper os 7 selos. Nisto vi
entre o trono e os 4 seres viventes, no meio dos anciãos, o que ele viu? Um cordeiro em pé, como havendo sido morto. E tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviados por toda a terra. E veio e tomou o livro da destra do que estava sentado sobre o trono. Logo que tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças cheias, e tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam um cântico novo, dizendo: digno és de tomar o livro, de abrir os seus selos, porque fostes, e com o teu sangue comprastes para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus o fizestes reino e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Dá glória a Deus. Uau! Wow. Se você ler a Bíblia If you read the Bible como um livro, as a book em ordem cronológica, in chronological order, você vai ter problema. you're going to have problems. Você tem que ler a You Bíblia have to read the Bible como a palavra de as Deus. the Word of God. Se eu falar para você If I tell you que esse capítulo 4, this chapter 4 ele traz uma revelação brings a revelation anterior ao 3, before to the third one, você fala assim, como assim? you'll say, what do you mean? Não, o 4 é depois. No, 4 is after. Não, mas esse aqui é antes daquilo But que eu this li is agora há before pouco. what I read now. Como assim? What do you mean? Jesus já estava no trono no Jesus 3. was in the throne No in the quatro. 3 and 4. E aqui ele está entrando. And here he's coming in. Eles estavam procurando. They were looking. Por isso a Bíblia diz That's why the Bible que a says pregação da cruz the preaching of the cross é loucura. is craziness. Nessa cabecinha, In this mind, a gente não we entende. don't understand it. Pela fé, By faith, a gente entende. we understand it. Mas vamos lá. But let's Isso go. não é o mais importante. This is not the most O important. mais importante aqui é, Most important here is apareceu, Jesus apareceu Jesus appeared com 2 figuras. with 2 figures. Quais são? What are they? De novo, me ajuda, vai igreja. Help me, come on. Quantos viram o leão da tribo de Judá no texto? How many of you saw the Lion of the tribe of Judah in the text? Alguém viu? Did someone see it? Quantos viram How many saw o cordeiro? the Lamb? Preste atenção que Pay interessante. attention how interesting. Para você viver a Páscoa, So that you can live the Passover, você precisa entender o poder de morte de you cruz. need to understand the power of the death of the cross. Para você entender o poder de morte de So cruz, that you can understand the power of the você death of precisa the cross, entender you need to que understand Jesus é o leão da tribo that de Jesus Judá, is the Lion of the tribe of Judah, mas ele é o cordeiro. but he is the Lamb. Ao mesmo tempo At the same time, que ele é o leão, he's the Lion, ele é o cordeiro. he is the Lamb. O que significa isso? What does that mean? Ao mesmo tempo At the same que ele time, é 100% homem, he's 100% ele é man, 100% he Deus. is 100% God. Preguei quinta-feira isso, I preached this Thursday com muita tranquilidade. with a lot of Nós tranquility. ouvimos hoje um testemunho que fala We disso. listened today a witness that talks about this. Imagina que você está saindo da tua casa com a tua família. Imagine that you're leaving your house with your family, A tua esposa e os teus filhos na frente. your wife and your kids in front. E você tem uma ponto .50 na mão. You have a .50, a gun in your Eu hand. não manjo de arma muito. I don't really know Eu about sei que eu guns. tive essa no exército. I know that I have that in the É uma army. metralhadora boa. It is a good machine gun. Você está com uma ponto .50 na mão. I have a .50, a machine gun. E para um motoqueiro And a cyclist guy, e grita: he shouts, perdeu! "You lost!" Você está com uma ponto .50 na mão. You have that machine gun in your hands. O que você faz? What do you do? Tra-ta-ta-ta. Tá! Tra-ta-ta-ta. Ou não? Or no? Uau. Tem crente nessa There are igreja. believers in this church. Presta atenção. Pay attention. Presta atenção, por Pay favor. attention, please. Quantos creem que Jesus é Deus? How many of you believe that Jesus is God? Mas ele nasceu de um... Jesus nasceu de uma mulher. But Jesus was born from a woman. Então ele se fez homem. So he was made man. Ele abriu mão da glória dele. He opened hands Ele of se his fez glory and he was made man. Diz amém. Say amen.
As pessoas People, xingaram ele, they cursed him. traíram ele, They betrayed him. agrediram ele, They hit him. espancaram They ele, spanked him. arrancaram a roupa dele. Took out his clothes. E ele podia simplesmente They could dizer, simply say, poder, power. e aquelas pessoas explodirem, And that people would explode porque ele era Deus. because he was God. Presta atenção no que eu estou te Pay dizendo. attention to what I'm telling you. Presta atenção. Pay attention. Ele era Deus. He was God. Bateram na cara They dele hit his face. e ele não usou o poder sobrenatural He did not use the supernatural power para agredir a pessoa to go against the e person, nem para se not proteger. even to protect himself. Ele podia ter dito, He could have said, eu torno meu rosto agora de pedra. I make now my face as a rock. O cara, tá! E The doía guy- a mão do cara. And the guy's hand will hurt. Ele é Deus, irmão. He's God. É muito importante você It entender is really important that you understand. para aquilo que nós vamos orar daqui a pouquinho. For what we're going to pray soon. Diz comigo, Say with Jesus Jesus venceu o diabo defeated Satan na sua humanidade, in his humanity usando a fé, using faith, recebendo o Espírito receiving the Spirit, e glorificando o Pai. and glorifying the E Father. se ele venceu, And if he defeated, você pode vencer. if he won, you can win. Quando alguém senta no banco de uma igreja When someone sits in the bench of a e church, só enxerga Jesus como Deus, you only see Jesus as God. essa pessoa This person, tem um comportamento they religioso. have a religious behavior. Ela é atada They are religiosamente, tied up religiosity porque ela acha because they think que tudo está muito longe that dela. everything is a lot far Mas quando from uma pessoa senta no banco da when a igreja, person sits in the bench ele of a fala, church, Jesus foi they say, homem. Jesus was a man. ele foi em carne como eu, He was like flesh ele as sofreu me. como eu, He suffered ele as foi I did. tentado como He was eu, tempted as foi I did. perseguido como He was eu. persecuted E as I como did. homem, And as a ele pôs man, o diabo no lugar dele, placed Satan porque in os his céus place. se abriram, Because heaven o was Espírito open. desceu. The Spirit Eu came vou down. buscar céu aberto, I'm gonna o seek the Espírito open vai heaven. descer em mim, Spirit is e coming eu down on também me. vencerei. And I will also win. Tá, Okay, deixa eu tentar explicar melhor. let me try to explain this Queria better. dois irmãos comigo, por I'd like two favor. brothers with me. Dois irmãos, Two brothers. preste atenção. Listen. Esse irmão This brother, reconhece que Jesus é Deus. he recognized that Jesus is God. Dá glória a Deus, igreja. Praise God for that. Esse irmão This other brother reconhece que Jesus é Deus, recognizes that Jesus is God. mas reconhece que Jesus se fez homem. He recognizes that Jesus Que ele was vem made em man. carne. He comes in flesh. Ele pode ser salvo, He can be saved. ele vai para o céu, He is going to heaven. pode ser He abençoado. can be blessed. Tudo bem. Everything. Okay. Esse também. This one also. Ele vai para o céu, You're going to go to heaven. abençoado. You're going to be blessed. Diferença. Difference. Esse daqui This vai viver na terra is going to live on earth limitado, limited amedrontado, with Friday dizendo: saying, se o Deus grande if the great God não manifestar, does not manifest, nada acontecerá. nothing will happen. Esse aqui This year vai dizer: is going to say, o Deus grande the great God já se manifestou already has e manifested me comprou and he bought me. para ser rei e sacerdote. The king and E eu vou priest. reinar nesse lugar I'm aqui. going to reign in this Eu vou place. reinar nesse lugar. I'm gonna reign Porque in se this Jesus place. como homem Because if venceu, Jesus has eu man posso defeated, vencer. I can win. Esse This one pode ter o mesmo temor que esse, can have the same a fear, mesma as santidade que the same esse, holiness as this one. pode louvar do mesmo jeito que And esse, worship the same way mas as o this. seu comportamento na His terra behavior on earth vai ser sempre is going limitado, to be always limited. porque a expectativa dele Because his é expectation muito alta. high. Deus é muito santo, God is too Deus holy. está muito longe. God is too far. Mas quando reconhece que vem carne, When he recognizes that ele não é comes in só flesh, leão, he's not only ele the é lion, homem, he's a man. não é só leão, Not only lion, ele é cordeiro, he's the lamb. ele pagou um preço. Paid a price. Preste atenção em algo. Pay attention to something. Mais um, irmão. Another brother, Jesus, Jesus. vou mudar os personagens, fica aqui no I'm meio. going to change the characters. He's here in the middle. Deus, God, homem. man. Se Jesus If Jesus fosse só Deus, was only God, por mais dele ser soberano, even if he is Poderoso. sovereign, powerful, ele não entenderia completamente he will not understand completely a humanidade. humanity.
Mas Jesus But Jesus abriu mão da sua glória opened hands of his e glory. se fez semelhante ao homem. He was made like man. Você está aí? Are you there? Ele se esvaziou dele mesmo. He made himself empty. Bateram na cara They dele hit his face. e ele não foi Deus naquela He hora. was not God at that time. Perseguiram ele They persecuted e ele não him. foi Deus He naquela was hora. not God at that time. Porque ele é Deus Because he is God. e porque ele era homem, Because he was man. ele hoje He é, today is. voltando aos irmãos, Coming back to the brothers. mediador Mediator deles of them com o Pai. with the Father. A Bíblia diz que ele é o único The Bible says that he's the que only one pode that can tomar a humanidade take e levar ao humanity Pai. and take him to the Father. Ele é o único He's the only que one toma o Deus Pai takes God the e Father, leva ao homem. takes to man, Pega o homem takes e man, leva ao Pai. and takes to the Father. Por isso ele não é só That is why he's not only cordeiro the lamb que morreu na cruz. that died in the cross. Ele é leão. He is the lion. Preste atenção. Pay O que attention. isso muda a tua What does história? this change in your story? Por isso que a gente tem pedido muito nessa casa. That's why we have asked a lot in this Pede uma house. experiência com a morte de cruz. Ask an experience with the death in the cross. Uma coisa é você ver alguém One thing is you seeing someone morrer dying porque não tinha o que fazer. because they didn't have what to do. Cara, não tem o que fazer e morreu. Oh, they didn't have what to do, they died. Outra coisa Another thing, é você ver alguém you morrendo seeing someone dying, sendo Deus. being God. Ele podia dizer, eu vou morrer coisa nenhuma. You could say, I'm not going to Acabar die. com essa palhaçada da No, cruz. I'm going to stop with this thing in the cross. Quem vai pôr a mão em mim? Who's going to place their Meu hand? irmão, quem aqui foi briguento? Who here was a fighter? Não, confessa aí, levanta a Who mão. would fight all the time? Quantos de vocês chegavam lá e quem que vai folgar comigo? Many Quem of que you tá are like, falando hey, aí? who's speaking there? Tá falando ok. What are you talking? Eu vi meu nome, tá falando ok. A pessoa, heard my ai, ai, name, what are ai, you saying? podia. Não vai mentir aqui, né, irmão? Don't lie here. É nada, você corria, irmão. No, you would run. Jesus, Jesus, ele podia ter detonado o inferno. he could have destroyed hell. Ele podia ter dito, inferno, você não vai tocar em mim, He eu could te have said, destruo agora. "Hell, you're not Ó, gonna touch soldados romanos, pouco importa, ninguém manda em mim. Roman soldiers, no one commands me Porque ele era Deus. because he was God. Olha como ele te ama. Look how he loves you. Mesmo sendo Deus, Even being God, ele deixou bater, he left him, hit him, machucar hurt him, e morrer. and die. Se ele fosse só homem, If he was only a man, não tem como se defender mesmo, vai he can't morrer. defend himself. He's going to die. Olha a tentação que ele passou. Look at the temptation he passed. Em que ele foi tentado? Look at what he was tried. Em sendo homem, And being man, não agir como Deus, not acting as God, agir pela fé. acting by faith. Todo milagre que Jesus The fez, miracle that Jesus did, ele não fez como Deus. did not do it as man. Ele fez como eu e você. He made it as me and Por you. isso a Bíblia diz em João Right? 14, The Bible says in John aquele que 14, crê em mim the one who believes in me fará as obras que eu faço will make the works that I e as do fará maiores. and will do it greater. Porque eu vou para o Pai. I'm going to the Father. Por favor, Please, se você esquecer tudo que eu preguei até agora, em nome de Jesus, não if esquece. you forget everything that I preached now, you won't in the name of Você Jesus. pode ver o vídeo You depois. can see the video Mas eu later. preciso falar algo aqui. But I need to say something here. Entenda, Understand, nessa imagem, in this image, o Pai the Father enviou o Filho sent the Son para salvar a minha vida e a tua to save vida. my life and your life. Só que quando o Filho But when the Son foi para a cruz, abre a mão aí. he went to the cross, opened O his Pai saiu hands, fora. the Father O Pai left. foi embora. Father E ele left. gritou, And he shouted, porque você me abandonou? why did you abandon me? Sim ou não? Yes or no? Ele transpirou sangue, He was na noite sweating anterior. blood on the anterior night. Angústia total. The anguish totally. Só que ele era Deus. But he was God. Ele tinha como sair daí. He had how to come out of Ele it. tinha como dizer não. He could say no. Ele tinha como dizer, eu He vou could say, quebrar todo I'm mundo. going to break everyone Eu vou dar down. um jeito. I'm going to do something. Mas sabe por que ele não disse? But you know why he didn't? Por que ele não fez isso? Why didn't he do that? Porque ele estava olhando para você. He was looking to you. Porque ele sabia que se ele não agisse como cordeiro, Because he knew that if he wouldn't act as a lamb, se ele agisse como he leão would act as a lion, e não como cordeiro, not as a lamb. se ele agisse como He leão, would act as a lion. nós, We, o Cícero representando eu e você, representing me and abaixa you, assim, estaríamos condenados would be eternamente. condemned eternally. Nada mais nos salvaria, Nothing would save nada us. mais nos livraria. Nothing would set us E free. ele sabia, And he knew tudo está nas minhas mãos. everything is in my Se eu hand. for leão I'm a agora, lion now. eles não escapam mais. They won't free O himself. The Todo-Poderoso Almighty se deixou vencer pela let morte himself be defeated by para death que você alcançasse vida. so that you would reach life. Obrigado.
Thank you. Eu espero que você esteja sendo abençoado. I just hope that you're being blessed. Pastor Gerson, já me ajuda. Pastor Gerson, you can help me. Abre a tua Bíblia, Isaías 53:3. Open your Bibles in Isaiah 53:3. Vou fazer todas as leituras sem inglês, tá bom? We're going to read everything, not be in English. Como Ele te ama, irmão. How he loves you. Como Ele te ama. How he loves you. Isaías 53:3. Isaiah 53:3. Era desprezado, o mais rejeitado entre os homens, homem de dores. Olha aí isso. Experimentado nos trabalhos. Ele era Deus, Ele foi trabalhar por nossa causa. Recebeu dor por nossa causa. He was despised and rejected by man, a man of sorrows, familiar with suffering, like one from whom men hide their faces. He was despised, and he was esteemed him not. Vou continuar a leitura. Era desprezado, o mais rejeitado entre os homens, homens de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam um rosto, ele era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Diz amém, igreja. Say amen, church. Abre a tua Bíblia em 1 Pedro Open your Bible in 1 Peter 2:21-24. 2:21-24. Se você puder, diga: Deus me ama. If you can say, God loves me. Se você puder, diga: Jesus me ama. If you can say, Jesus loves me. 1 Pedro 2:21. 1 Peter 2:21. Porque para isso sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos um exemplo para que sigais as suas pisadas, levando Ele mesmo em seu corpo nossos pecados sobre o madeiro, para que mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça. Pelas suas feridas, fomos sarados. Dá glória a Deus de novo, igreja. Praise God again, church. A obra de Cristo na cruz do Calvário, The work of Christ in the Calvary, ela é poderosa e completa. it is powerful and complete. Ela nos possibilita It gives us the possibility, novamente a viver uma vida abençoada. again, of living a blessed life. A maldição estava sobre o mundo, The curse was over the a world. maldição estava sobre a The terra, curse was over the earth. mas o Jesus, But Jesus, o Deus the God que se fez homem, that was made man, não usou did not use da sua deidade of his deity para nos salvar, to save us, mas da sua of humanidade his humanity para nos comprar. to buy us. Isso é amor, That is love. isso é amor, That is love. isso é amor. That is love. Há um grande amor de Deus por você. There's a great love of God for you. E a palavra diz The word says, que quando Cristo foi para a cruz, when Christ went to the cross, Ele mudou o ambiente espiritual. he changed the spiritual environment. Quantos têm um informativo aí na mão? How many of you have the news in your hands? Se você não tem, levanta tua mão, alguém entrega para If you você. don't have, raise up your hand. Someone is going to give to Eu you. preciso de um informativo também. I need one also. Eu queria que você tomasse esse informativo I'd e like you to abrisse get it informative and open it. na ministração, no meu texto And my text que eu escrevi. that I wrote. Quando Cristo está lá na cruz do Calvário, When Christ is in the cross in the Calvary, para mim, for me, Ele está anunciando o que está escrito em Deuteronômio 30:19. he's announcing what is written in Deuteronomy 30:19. E eu coloquei aí na minha pregação, And I placed there in my preaching, no meu texto para você. my text for you. É o primeiro texto, benefícios da morte de Cristo na cruz do It's Calvário. the first one, the benefits of the death of Christ in the cross in the Calvary. Acha aí, é o terceiro texto que está em branco, negrito. It's the third text in white in the bold. Lê comigo esse texto, Deuteronômio Read 30:19. with me that text of Deuteronomy 30:19.
Jesus está dizendo para você, Jesus is telling you, eu te amo demais. I love you a lot. Eu me limitei, I limited myself. sofri, I suffered. me entreguei I gave myself para que você fosse salvo. so that you would be saved. Eu sou leão, I am the lion, mas me fiz cordeiro but I made myself lamb. para pagar o preço por Pay the você. price for you. Eu quero a tua alegria, I want your happiness. eu quero a tua vida. I want your life. E eu estou te propondo And I'm proposing a to you vida the life ou a morte, or death, a bênção the blessing ou a maldição. or the curse. O Senhor te convida nessa The manhã Lord invites you in this morning a ter uma experiência com a morte de cruz. to have an experience with the death and the Amado, curse. através dessa morte, You went through that death. você pode experimentar coisas You can extraordinárias. experiment extraordinary things. Nós já pregamos isso aqui, We already preached this here. mas olhe um pouquinho mais para baixo. But look a little bit down. 10 aspectos 10 aspects do intercâmbio da morte de Cristo of the exchange of the death of por Christ nós na cruz. for us in the cross. Fica de pé comigo, Stand up with me. toma o teu informativo Take your informative. e vamos ler esses We're 10. going to read these 10. Só peço que você leia um e dê pausa para a tradução, leia outro, dê pausa para a tradução. Amém? Only going to ask you so you can read Vamos one lá, and then vamos no 1. translate. Jesus Jesus was punished so we could be forgiven. Jesus was hurt so that we could be healed. Jesus was made sin for all our evilness so that we could be made just, righteous with his righteousness. Jesus died our death so that we would receive his life. Jesus was made curse so that we could receive his blessings. Jesus took our poverty so that we would reach his abundance. Jesus took our shyness so that we could take his glory. Jesus supported the despiteness so that we could receive his acceptance. Jesus was separated for the Father to death so that we could be one with God. Não, só até ali mesmo. Our old man was executed so that the new one could live in us. O que eu quero aqui What I want here dizer com essas to ministrações, say with these ministrations, se você hoje, if you today, pela fé, by faith, enxergar you see nessa casa in this house o leão, the lion, o cordeiro, the lamb, você pode you can tomar as bênçãos de take Deus the blessings of God e arrancar as and maldições. take out the curses. Igreja, Church, nós não podemos we cannot ignorar o calendário de Deus. ignore the calendar of God. O Senhor estabeleceu The Lord established as suas festas his celebrations como um sinal as a signal de que Ele faria coisas. that he would do things. Festa de tabernáculos, Tabernacles, festa da Páscoa, the Passover, são festas there are que celebrations anunciam algo that announce something na nossa vida. in our lives. Nós estamos num tempo de Páscoa We're in a time of e Passover, eu estou crendo and I'm que believing muitas pessoas that many people vão alcançar grandes are going bênçãos. to reach great blessings. Eu estou crendo I'm believing que muitos verão that many will see maldições serem destruídas. curses being destroyed. E eu vim aqui pregar And I came here to preach que eu e você temos que that estabelecer me and you, we have to nas establish nossas vidas in our lives um padrão a pattern que glorifica o Senhor, that glorifies the Lord, que honra o Senhor, that honor the e as Lord, entidades cairão. and the entities will Mas eu fall. vim pregar algo agora But I'm here to também. preach something as O well. teu Deus Your God se entregou gave himself como Deus, as God, a força do homem. the strength of men, Deus God perdeu para o homem lost for men para salvar você. to save you. Você pode receber algo fantástico You can hoje. receive something fantastic today. E sabe, irmãos, And you know, brothers, fantástico não é um carrão, fantastic is not a great car, muito dinheiro. a lot of money. Você possa até ganhar isso, That you may get that. mas é uma experiência com But Ele it's an que experience muda o with teu him interior, that changes your te faz ser interior, uma nova makes you pessoa. be a new person.
Eu não sei se eu consegui pregar direito, I don't know if I was able to preach well, mas eu sei, amado, but I know que essa manhã that this morning vai ser marcada is going to be marked por trocas. for changes. Vou te dar um exemplo. Vem I'm going to alguém give an aqui example. rapidamente, Someone come alguém. here quickly. Vamos imaginar Like example, que o Felipe chegou aqui, sobe mais, that Felipe came here com uma dívida muito grande. with a big debt, Uma dívida. a debt. O Senhor quer, The Lord wants. me dá a dívida Give me the debt. e tome a bênção. Give me mercy. Vamos imaginar Let's imagine que o Felipe chegou aqui Felipe came here com uma enfermidade incurável. with an infirmity that is unable to be Quando healed. você olha para a cruz, When you look to the cross você percebe que o Deus, and you notice that the God, como homem, as man, morreu por você died for you, e pela pisadura dele sou by sarado. his steps you are healed. Quando você enxerga essa obra de You cruz, see that work in the ele está cross. dizendo, dá tua He's enfermidade. saying, give me your Recebe a minha infirmity. cura. Receive my healing. 10 intercâmbios 10 exchanges são claros na are palavra. clears in the word. E Deus me deu a palavra God gave me the que esses word. intercâmbios vão acontecer nessa manhã. These exchanges are going to happen in this morning. Mas não depende de mim. But it depends on me. Quem você está enxergando? Who are you seeing? O leão? The lion, Quem você está enxergando? seeing? O the cordeiro? lamb. Arruma esse olhar Fix that e seeing enxerga and see o leão the lion e o cordeiro. and the lamb. E perca esse medo, And lose that fear. porque ele já tomou o livro. Because you already took the Ele book. já abriu o livro. You already E opened nesse the book. livro And in that book, está escrito o seu nome. it's written your name. Esse livro In that book, está escrito que você é salvo, it's irmão. written that you're saved. Olha que interessante. Look how interesting. Se o Felipe tivesse gelado, Felipe, he was cold, eu abraçasse ele, and I would hug him, e eu tivesse quente, and I was hot. nós íamos ter um intercâmbio de We would temperatura. have an exchange of temperatures. Por isso, quando você compra uma geladeira, That's why when you buy a fridge, as pessoas que fizeram a geladeira people that made that fridge, colocaram no manual they place there in the que a manual. porta não pode ficar aberta The muito door tempo, cannot be open for long, porque senão o calor because then the heat entra na geladeira. comes inside the Você está aí? fridge. Are you there? No físico, In the physical, há intercâmbio. there are exchanges. Só que você veio hoje But you came today receber intercâmbios to espirituais. receive spiritual exchanges. Eu sempre peço para você dar a mão para a pessoa que está do Always- teu lado, não é? I always ask you to give hands to the person next to you, right? Dá a mão para a pessoa que está à tua frente, Give que é hands to Cristo. the person who is in front of you, that is Christ. E fala que você quer trocar com ele hoje. Say that you want to change with him today. Levanta a tua mão para o alto, segura na mão dele e fala, eu quero trocar contigo hoje, Jesus. Raise up your hands real high, give Se your você hands está to him, frio say, "I wanna espiritual, exchange with diga, eu te entrego minha frieza. you." If you're cold spiritually, say, Se I você give está you my triste, diga, eu te coldness. entrego minha If you're tristeza. sad, you say, I give you my sadness. Mas escute ele dizendo, eu te entrego a minha vida. But listen to him saying, I give you my Eu te life. entrego minha I alegria. give you my Eu happiness. te entrego minhas I give promessas. you my promises. Vai, igreja, pode ir. Go, church, you can go. Há um intercâmbio aqui, There's a an exchange transferência here. aqui. There's a transference here. Rokomanashai telebokotoro balabalabalabas. Raishotoro balabalabas. Recebe, recebe, Ele está aqui. Receive, receive, he is here. A mensagem da cruz é verdade, The message igreja. in the cross is true, church. Eu quero abençoar você I'd like to bless you que nos acompanha em inglês. that watch us in English.
Eu declaro sobre a tua vida as I bênçãos do declare over your Senhor. life the blessings of the Vá à Lord. cruz. Go to the cross. Vá à cruz. Go to the E cross. tome posse da tua And vitória. take your victory. Jesus está vivo. Jesus is alive. Mas Ele morreu por But He você. died for you. Jesus está vivo. Jesus is alive. Mas Ele se entregou But por He gave você. Himself for you. Jesus está vivo. Jesus is alive. Mas Ele se humilhou But por He humiliated você. Himself for you. Ele te ama. He loves you. Ele te He ama. loves you. Ele te ama. He loves you. Vem estar conosco. Come to be with Te us. abençoo. I bless you. Em nome de In Jesus. the name of Jesus.